Olá meninas, a paz do Senhor. Espero que todas estejam bem. Essa semana eu tô trazendo uma reflexão para vocês, né? No nosso vídeo de discipulado, né? Mulheres, discipulando mulheres. Amém? Eu tenho a ideia de trazer para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a questão da mulher na casa, né? E o único texto, né, que me veio assim à mente muito mais facilmente foi um texto de Provérbios. Na verdade, eu de 31, mas eu destaquei aqui mais dois versículos em Colossenses bem conhecidos, um versículo em Colossenses e um outro em Provérbios, tá? Bastante conhecido. Eu recebo muitas mensagens, né, e às vezes muitas pessoas falam que eu sou bastante produtiva, que eu faço isso, que eu faço aquilo, né? Que aí às vezes eu não tenho postado muito nas redes sociais, mas eu até brinco que eu falo que eu sou a blogueira das horas vagas, né? Quando eu tô ali com a hora vaga, né? Amém? E aí eu compartilho sempre alguma coisa, né? Mas não foi sempre assim. Eu tava me lembrando do vídeo da semana passada, quem não assistiu, assiste, quando a Erika falou de hospitalidade, né? E quando a gente pensa em serviço, tem um pouco a ver, né? Também. A maioria já sabe, eu não cresci numa cristão, eu praticamente fui ensinada, né? Eu fui educada para servir, mas eu não sabia o que era servir. Eu tinha muito uma ideia de que serviço era o meu trabalho, né? Onde eu era remunerada. E o serviço da casa, o que eu fazia em casa, né? Lavar louça, passar roupa, fazer um arroz, varrer o chão, cuidar dos irmãos mais novos, porque eu sou a irmã mais velha de 4 irmãos. Então eu cuidei dos mais novos, alguns eu cheguei até a dar banho, trocar, o mais novo eu cheguei a dar banho, trocar fralda, né? A segunda mais nova eu cheguei a levar também para a escola, o pequeno também, a buscar, a fazer algumas atividades assim, né? Pôr a comida no prato, todo esse cuidado, né? Então eu tinha que serviço era isso. E eu tinha uma visão que serviço era um negócio muito chato, né? Muito chato, porque fazer por obrigação, né? E aí, quando a gente começa a ser ministrada mesmo pelo Espírito Santo, porque eu digo que eu fui ministrada pelo próprio Espírito Santo e muitas coisas mudaram. Eu sempre fiz, mesmo depois de casada, as coisas em casa, mas entendia que era uma obrigação, né? Hoje eu faço para servir mesmo, por amor, né? Porque eu entendo que o meu lar, a minha casa também é meu ministério, né? E que eu preciso cuidar bem disso, né? Porque a família é um projeto do Senhor e eu fui presenteada com uma família, né? Por Deus. Então eu preciso cuidar dessa família, né? Então esse vídeo vai ser mais para a questão também de eu dividir com vocês mesmo esse testemunho, né? Toda essa mudança. E aí, quem esteve no último encontro de mulheres, a Tati falou sobre justamente o texto de Provérbios 31 ali, né? Do versículo 10 até o 31, que é onde fala o exemplo de mulher, né? A mulher exemplar. E eu quero destacar com você, dentro desse texto de Provérbios 31, 10 até o versículo 31, que eu creio que todas conhecem, mas é sempre bom reler, o versículo 1, né, que diz esposa exemplar. Então, Deus espera que nós sejamos esposas exemplares, né? Mas eu não sou esposa, eu não tenho marido, eu moro com os meus pais, eu moro sozinha. Então vamos dizer uma mulher exemplar, né? E o que é uma mulher exemplar? É uma mulher que serve de referência, né? Que é um exemplo. E que exemplo nós devemos ser? Nós devemos ser um exemplo de Jesus, porque ser cristão é isso, né? É ser imitador de Cristo, é ser parecido com
Cristo, né? E aí vem um versículo que foi o versículo que foi o chave, assim, para minha mudança. Eu até comentei com a Cauana no outro dia, depois da pregação da pastora Tati, que na minha Bíblia tá, é o versículo 27, tá? Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Algumas versões traz, não come o pão da preguiça, né? E é não dar lugar à preguiça, né? Porque tem uma grande diferença entre descansar, que é o que eu estou precisando, né? Eu estou gravando agora à noite e estou com cara de sono, e provavelmente só vai ser compartilhado no outro dia de manhã, né? É uma coisa, é o descanso, né? Necessário. Outra coisa é a gente ficar ociosa mesmo, sabe? Saber que tem coisas para serem feitas e não realizar, né? Ter tempo para realizar e não realizar. Então isso é dar lugar à preguiça, né? É permitir que a preguiça tome conta. E esse foi o versículo chave, né? E eu parei para pensar, eu falei, eu não posso ser uma mulher preguiçosa, né? Principalmente com a minha casa. Eu preciso cuidar da minha casa, né? Ainda que eu tenha um marido que cozinha a semana inteira, eu tenho filhos que cuidam da sujeira da cachorra, ajuda com o menor, lava uma louça, eu ainda preciso fazer algumas coisas, né? Eu preciso fazer, eu não posso deixar a preguiça dominar, né? Dar lugar para a preguiça. E quando a gente entende o significado do servir, né? Que servir não é ser escravo do outro, né? A gente consegue fazer com alegria, né? Mesmo que o trabalho seja desgastante, puxado e pesado, a gente consegue exercer com alegria. Colossenses 3, 23, 24, né? Aquele que diz, né, que a gente deve fazer tudo como se fosse para o Senhor. E é bem isso, né? Como eu disse, enxergar a nossa casa como um ministério também, cuidar dela como se estivesse cuidando para o Senhor. A gente deve cuidar do nosso lar, né? Provérbios 14, 1 diz, é o texto que diz que a mulher sábia edifica o seu lar, né? E aí a gente, como já disse, a mulher sábia edifica o lar. Então a mulher sábia, ela não rouba o lugar do marido, né? Ela compreende através da palavra o que é obediência, né? E ela é obediente à palavra. Então ela não rouba o lugar do marido, né? Ela entende a submissão e ela respeita a liderança do marido. Eu, principalmente por não ter um marido convertido, eu recebo às vezes algumas perguntas assim, né? Alguns questionamentos, indignações. Como você consegue, né? E aí eu sempre respondo, é pela graça. Porque a resposta é exatamente essa, é pela graça, né? Não é por vontade própria, não é por desejo próprio, é pela própria graça. E é por temor ao Senhor, né? É por temor à palavra do Senhor, é por obediência ao Senhor, é por amor ao Senhor, né? E a gente cumpre o propósito pelo qual a gente foi criado, né? Nós somos mulheres. E por mais que o mundo queira inverter os papéis, mulher é mulher e homem é homem, né? E a gente entende isso, né? E a gente precisa se posicionar como mulher, tá? Não estou falando que, não vai trabalhar fora, não é isso, tá? Não estou falando disso, eu estou dizendo de a gente entender o propósito, né, da criação. Mulher é mulher e homem é homem. E quando a gente lê Colossenses 3, 23 e 24, né, as indagações que eu faço a quem estamos servindo, né? A quem você serve? Por que você serve? E como você tem servido? Porque não adianta eu dizer, eu estou servindo a minha família. Por que você está servindo? Eu sirvo porque eu amo o Senhor, eu tenho temor ao Senhor e eu entendo que eu devo servir a minha família. Aí como você tem servido? Mas aí você tem servido de qualquer jeito? Você tem servido por aparência? E você resmunga às vezes por dentro, né? Então não é só entender a quem servimos, por que servimos, mas também refletir do modo como nós estamos servindo, tá? Porque as nossas ações, nosso serviço, eles devem revelar Jesus.
Só que não adianta eu viver de aparência, não adianta as pessoas de fora verem, né? Nossa, Cris, que legal que você faz, uhul! E aí, de repente, por dentro eu estou executando uma certa atividade, mas remoendo ali uma certa amargura, uma certa ira, sabe? Uma certa revolta, porque no início é complicado, né? Quando a gente fala de serviço, muitas pessoas não servem porque elas têm dificuldade em lidar com o que pode ocorrer, né? Por quê? Nem sempre você vai receber de volta aquilo que você dá, né? Então, às vezes você vai se doar para uma pessoa, você vai servir, ou como a Érica disse no estudo da semana passada, né? Teve pessoas que elas decepcionou, que ela se magoou e que sentaram na mesa dela. Então, às vezes você vai servir uma pessoa que não vai te dizer uma obrigada, né? O que vai te magoar. Mas isso não determina quem a gente é, tá? E não muda a palavra, não muda aquilo que o Senhor diz que deve ser feito. E, na verdade, a gente precisa aprender a ter mais temor. Essa é que é a real, tá? E tudo bem, né? Às vezes a gente vai se magoar, tudo bem, mas aí a gente ora para liberar perdão, né? Porque a gente também não pode ficar removendo isso. Muitas pessoas se frustram porque elas geram expectativa no outro, né? E isso é algo que precisa ser trabalhado, porque eu diria que em alguns casos é normal a gente gerar expectativa. Por exemplo, às vezes você quer uma mudança de atitude no seu marido, por exemplo, né? Tô falando marido porque tô falando para mulheres. E até a gente teve o nosso encontro de discipuladoras aqui em casa no sábado e a gente até abordou um pouco sobre esses assuntos, né? De casamento e tal. E aí, às vezes, a gente toma o primeiro passo, né? A primeira atitude e a gente muda nosso comportamento, nossa postura. Nós começamos a ter ações próximas àquilo que a gente espera que o outro faça. Só que isso não é garantia de que o outro vai fazer, né? Pode ser que ele, né, se toque de alguma maneira, se sinta incomodado às vezes de alguma maneira e ele começa a retribuir, né? E a retribuição seja aquilo que você esperava. Mas pode ser que não aconteça. E aí quando se gera expectativa, a frustração, né? Só que ainda que você se frustre, isso não deve te impedir de servir, de fazer. E amar a nossa família, né? É isso, é servir. Só que eu quero dizer também que o amor na família, não estou falando só do amor emocional, né? Porque a gente ama a nossa família de maneira emocionalmente. Mas para a gente conseguir servir desse modo que eu estou lhe dizendo, a gente tem que amar como o Senhor nos instrui, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos, que é aquele amor que a Bíblia implica, né? Não é só o amor emocional, não é só o sentimento de eu amo meu filho, né? Eu amo meu marido e quando eu tô brava com meu marido eu não amo mais ele. Não, não é isso, né? É o amor de amar o próximo como eu amo a mim mesmo, né? Então eu vou cuidar do outro como eu quero ser cuidada, ainda que eu não seja cuidada, tá? Então é fazendo e servindo sempre como para o Senhor. E eu anotei algumas coisas sobre a famosa mulher de Provérbios 31, né? Às vezes a gente tem dificuldade e vamos ter, tá? A gente não é 100% perfeição, mas eu anotei assim, né? A mulher exemplar de Provérbios 31, ela é uma mulher confiável. Então, é uma mulher confiável, então nós devemos ser mulheres confiáveis, né? Esposas confiáveis, mães confiáveis, amigas confiáveis, filhas confiáveis, servas confiáveis, né? Eu já disse, ela não tem preguiça. Então, ela levanta cedo se precisar para preparar um café, para levar um filho no médico, né? Para arrumar uma cama, amém? Para fazer um devocional, para fazer uma oração.
ela é forte e segura, ela tem sensibilidade, ela é responsável. E a responsabilidade hoje em dia, ela anda meio escassa. Eu tô falando da responsabilidade só, muitas pessoas têm responsabilidade com o seu trabalho, mas elas não têm responsabilidade com o seu lar, elas não têm responsabilidade às vezes com os horários, que nem no culto, ou elas comprometem a fazer algo e depois elas acabam não fazendo. Muitas pessoas criam desculpas às vezes, tá? Nós sabemos disso, né? Para ter que justificar a falta de comprometimento dela. E a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher responsável, tá? É uma mulher que assume as responsabilidades e ela cumpre as suas promessas. Então, ela é comprometida, amém? Ela é louvável, ela respeita e tem um relacionamento com o Senhor, e ela age com graça. Então, quando a gente age com graça, quando a gente tem um relacionamento com o Senhor e a gente respeita, a gente dá o nosso melhor em tudo que a gente faz, e isso inclui principalmente a nossa família, a nossa casa, né? A mulher de Provérbios 31, teve um estudo que a gente teve, acho que foi no ano passado, que a gente falou das mulheres da Bíblia, e eu lembro até hoje que a Erika falou, a mulher de Provérbios 31, ela levanta outras mulheres, então ela é um exemplo, é uma referência para outras mulheres, né? Então ela levanta, é isso, ela é aqui a mulher do versículo 10. Ela é uma mulher exemplar, feliz quem a encontrar, amém? Olha, quem não quer ser essa mulher, né? Uma mulher exemplar, uma mulher de referência para outras mulheres, né? E esta é a mulher que Deus espera que nós sejamos. É claro que aqui tem muitos adjetivos para essa mulher, e talvez não, eu não tenho todos, né? E nós não tenhamos todos, né? Eu, por exemplo, não me sinto tão forte e segura como eu gostaria, mas Deus vai trabalhar, em nome de Jesus, está trabalhando. E esse é um exemplo de mulher a ser seguido também, né? Deve ser uma referência nossa, porque a palavra é uma excelente referência, né? E então é isso, né? Era mais para compartilhar com vocês essa questão, né? Porque conversei com a Erika, eu falei, eu posso falar um pouquinho da minha rotina, né? Vai ficar um vídeo muito longo. Mas essa é a mudança, né? E a mudança, ela ocorreu através do Espírito, né? Então, às vezes eu tô muito cansada, muito cansada. Mas aí eu faço, porque tem que fazer. Eu até brinco, né? Eu falo assim, é necessidade e graça, porque precisa ser feito. Alguém tem que fazer. E esse alguém sou eu, então eu vou e faço. E é isso que a gente tem que aprender a fazer sem reclamar, né? A gente tem que aprender a fazer gratas. E até a pastora Tati falou que quando ela lava a louça orando, que ela dobra as roupas do Caleb orando. Isso é o máximo, né? Porque é uma maneira da gente ser grata, né? Então a gente faz com gratidão. A gente faz como se fosse ao Senhor, porque a nossa casa pertence ao Senhor. A nossa família é projeto do Senhor. Então a gente precisa cuidar bem da nossa família. Amém? Então, ainda quando você estiver cansada, você descansa, mas se você tiver algo que não tem como adiar, precisa ser feito, não coma do pão da preguiça, faça e depois descansa, tá? Não tem segredo. O segredo tá aqui, é a própria palavra do Senhor que nos instrui, e é desta maneira que eu tento viver. Amém? Eu espero que você também. Deus abençoe. Uma boa semana.